Bom dia. Em primeiro lugar, me desculpem pela demora, mas hoje eu vou fazer uma breve análise aqui sobre os elementos da narrativa de uma obra que alguns alunos têm me pedido. É Dom Casmurro, de Machado de Assis. Vamos falar sobre os elementos da narrativa. Eu vou explicar algumas coisas sobre as obras dele que talvez sejam interessantes para quem vai fazer Enem, né? Bom, a obra se passa, quanto aos elementos da narrativa, a obra se passa meados do século XIX, né? E durante esse período da infância até a velhice do Bento Santiago, o Dom Casmurro, é que a obra vai se narrando. Lembrando a vocês que a narrativa, né, ela se dá no aspecto psicológico, são lembranças do narrador que ele vai contando. Ele está ele usa uma técnica, aliás, esse é muito comum no Machado de Assis. Ele usa uma técnica que ele envolve o leitor na obra dele. Ele conversa muito com o leitor e ele deixa para que o leitor decida algumas tramas aí da obra, né? Eu tinha uma professora que ela costumava dizer que quando você lê Dom Casmurro, e a sua única pergunta no final da obra é se o Bento Santiago e a Capitu tiveram um relacionamento de adultério, se a Capitu traiu ou não o Bento Santiago, é porque você leu errado. Porque as obras do Dom Casmurro, elas são da escola realista. E por causa disso, ela vai se engajar muito naquela questão sociocultural, né? De pessoas mais abastadas, com pessoas que eram da prole, com pessoas de culturas e de uma sociedade diferente, economicamente diferente, né? Então, a obra de Dom Casmurro, em especial essa daí, ela fala um pouco disso, né? Ele coloca a Capitu como uma mulher, assim, muito alegre, muito vivaz, muito inteligente, né? Mas que, de certa maneira, ele faz o leitor ter um certo julgamento dela por ela ser de uma classe social inferior ao do Bento Santiago. Bom, a história, eu já falei para vocês, ela começa mais ou menos em meados quer dizer do meio para frente, né? Em meados do século XIX. Ele fala da Capitu, que era uma amiga de infância dele, que com o decorrer do tempo, ele vai assim se enredando nas artimanhas dela, né? A mãe dele, a dona Glória, insiste muito para que ele vá para o seminário, para ser padre, né? E ela consegue aos poucos consegue manipular a mãe dele, né? Ela consegue usar meios e fazer com que ele saia do seminário, porque a intenção dela é casar com ele. No seminário ele conhece o Escobar, né? O Escobar ele conta para o Bento Santiago, né? Que na ocasião era chamado de Bentinho. Ele conta para o Bentinho que ele era apaixonado pela Capitu. E o Bento Santiago incentiva isso, né? Saindo do seminário, a Capitu vem a se casar com o Bento Santiago, a família, a princípio, ele tem assim uma verdadeira adoração por ela, mas aos poucos isso vai se tornando uma conveniência, uma coisa meio distante, né? E ele vai percebendo nela e no Escobar uma certa
amizade a mais, uma troca de olhares, né? E tudo isso daí alimentado por um outro personagem que era um agregado da casa, né? Isso daí lembra também muito, aliás, ele também faz referências a isso daí, mas lembra muito aquela história do Shakespeare de Otelo e Desdémona, quando o Mouro de Veneza ele vai ouvindo as, vamos dizer assim, as considerações venenosas do Iago, né, que é o personagem lá do Mouro de Veneza, que ele vai envenenando o Mouro contra Desdémona, até que ele sinta tantos ciúmes e o veneno que está nele é tão grande, né, devido às intrigas do outro, às fofocas do outro, que ele acaba matando a mulher que ele ama por conta de falácias, né? E Machado de Assis ele faz essa comparação. O Bento Santiago ele vai dando ouvido aos outros, ele vai percebendo que a Capitu ela tem um relacionamento diferente, uma coisa diferenciada com o Escobar, né? Mas tudo isso daí também está no âmbito da psicologia dele, né? Ela tem um filho, esse filho, com o passar dos anos, vai se parecendo cada vez mais com o Escobar, né? E no final da narrativa, ele está morando na Europa, ela morre na Suíça, né? Ela passa a vida dela com o filho, e quando o filho vai visitar ele quando adulto, ele percebe que o filho é parecido demais com o Escobar. Se você quer saber se ela traiu ou não, leia os 2 últimos parágrafos. Eu não vou dizer aqui, eu vou deixar para você, leia os 2 últimos parágrafos. Ele deixa por conta do leitor decidir isso para ele, né? Porque é uma característica do Machado de Assis, entregar o desfecho dos livros dele ao leitor, né? Outro elemento da narrativa é aonde se passa isso, se passa no Rio de Janeiro. Naquela época, vamos dizer assim, a mulher ela era submissa ao homem, né? Mas existia na literatura realista aquela questão da verissemelhança, aquela questão de se parecer muito mais com a realidade do que aquela coisa floreada, bonita, romântica, né, da escola literária romântica. A escola realista ela fala a respeito das falhas humanas, né, a respeito do homem também trocar olhares com outras mulheres, do adultério, da mulher ela trocar também olhares e às vezes trocar até mais coisas com outros homens. Ela fala a respeito também das classes sociais, né? De como era visto a mulher quando era de uma classe social inferior ao homem que era casada. Ela era vista com uma certa com um certo preconceito, eu diria, né? Ela era vista como uma mulher capaz de qualquer coisa, como uma alpinista social, como uma mulher capaz de coisas para conseguir chegar aonde ela chegou, né? No caso do Dom Casmurro, você nota que a Capitu, ela tinha uma classe social inferior e ela era, assim, de uma alegria, de uma felicidade, de uma autonomia muito grande. E ele falava com um certo desdém sobre esses dons dela, né? Sobre essas características dela, porque para ele isso daí era como uma prova de que ela era uma pessoa mais mundana, uma pessoa capaz de qualquer coisa para chegar onde ela queria chegar.
Tanto que quando ele está no seminário, você percebe na leitura que ela vai se tornando cada vez mais próxima da mãe dele, né? Por conta dele estar sozinha, a Capitu se torna uma amiga, se torna uma pessoa muito importante na vida da mãe dele, e é ela quem convence ele sair do seminário por conta disso, né? Por conta dela estar ganhando esse terreno. Vocês vão notar também que a influência que a Capitu tinha naquele meio, né, era muito grande. Ela era uma mulher, eu não digo manipuladora, né, mas ela era uma mulher esperta, ela antevinha o futuro, ela sabia o que estava por vir, ela sabia o que ela queria, né. Outra coisa também que é importante você perceber na obra de Machado de Assis, especialmente em Dom Casmurro, a importância que a Europa tinha na cultura brasileira. Tudo que vinha da Europa era importante. Tudo que vinha da Europa tinha uma relevância muito grande, né? A moda, os costumes, o jeito de falar, o jeito de usar um chapéu, o jeito dos homens se comportarem e das mulheres também se comportarem, até mesmo em questão de religião, tá? Vocês podem perceber que naquela época muitas religiões estavam ascendendo na Europa, né? Especialmente assim visões mais espiritualistas, né? Que se contrapunham àquela visão cristã, né, do mundo, especialmente o espiritismo. Acho que é por isso que ele pegou no Brasil mais do que pegou em outros países, né? Por conta do que o que vinha da Europa, especialmente o que vinha da França, tinha uma relevância maior aqui no Brasil. Uma outra questão também que é importante para você lembrar quando você ler Dom Casmurro é você prestar atenção em como se davam as famílias, né? A família geralmente ela era composta por aqueles familiares de sangue, mas também por agregados, por afilhados, e vai mostrando isso aí na obra, como esses agregados, às vezes a palavra deles podia interferir. Hoje a gente não dá muita bola, mas antigamente as pessoas que conviviam com a gente e que observavam a nossa rotina, a gente tendia a ouvir mais a palavra deles. Talvez por isso o Dom Casmurro, né, que Casmurro é uma pessoa amarga, uma pessoa azeda, uma pessoa chata. Talvez por isso ele tenha se tornado um Casmurro. Um outro elemento na narrativa também está relacionado com as pessoas, né? com os personagens. Nós temos personagens que são os protagonistas, nós temos os personagens que são personagens redondos, como o tio, a tia, a mãe, né? Eles daí são personagens redondos. E tem aqueles personagens que são personagens tipo. Personagem tipo é aquele personagem para qual você dá uma profissão ou uma colocação, mas que ele está ali apenas para preencher algum aspecto da narrativa. Uma outra coisa muito comum na narrativa do Dom Casmurro é o efeito da digressão. A digressão é um efeito narrativo em que você suspende a narração naquele tempo em que ela ocorre e você volta para o passado para você elucidar uma coisa que está acontecendo no presente. Ele fazia muito isso, né? Ele suspendia a narrativa dele que estava no presente e voltava para algum aspecto lá atrás, porque aquele aspecto poderia, assim, elucidar melhor, esclarecer melhor aquilo que estava sendo ditado ali no presente. Então, esses são os elementos da narrativa que você tem que prestar atenção em Dom Casmurro quando você for fazer uma prova, quando você for ler, quando você for prestar o Enem, né? Prestar atenção à época em que ele foi escrito, como era a sociedade naquela época,
prestar atenção nos personagens, como eles se dispunham, né? Quais são os personagens principais, os personagens que criam lá o enredo, que criam o desfecho, os personagens do clímax, né? Que é o Bento Santiago, a Capitu e o filho do Escobar, né? Você vai também prestar bastante atenção na escola literária em que aquela obra foi escrita. Dom Casmurro é da escola literária realista. Houve várias escolas literárias, mas aqui no Brasil, nós vamos falar um pouco da escola barroca, da romântica, essa escola e a realista, né, a escola onde foi escrita a obra de Machado de Assis, né, e depois disso vem a escola literária, pera lá, eu não me lembro, mas depois eu falo dela, é a escola literária que fala do romance O Curtiço, né? É uma escola literária que vai falar mais. A escola realista ela fala da realidade, essa escola literária, acho que é naturalista, se eu não me engano. Eu acho que ela vai falar um pouco assim das taras, né? Ela não só vai falar do realismo, mas vai falar das taras do ser humano, né? É meio desafiadora essa escola. Eu peço desculpa para vocês, a afasia ainda domina aqui a minha cabeça. Bom, se você gostou desse vídeo, na próxima vez eu falo um pouco dessa história naturalista, né, a respeito do Curtiço e o porquê que fala das taras, né, do ser humano. A escola romântica, para quem gosta de ler, leiam um pouco Iracema, leiam... Sabe aquela novela Escrava Isaura? Ela é da escola literária romântica, mas ela é de um movimento da escola literária romântica que se chama condoeirismo. É uma escola literária que ela é engajada com a libertação dos escravos. É uma escola bem interessante também para quem vai estudar para o Enem, tá bom? Bom, gente, o que eu ia falar sobre os elementos da narrativa do Dom Casmurro é isso daí. Na próxima eu falo um pouco mais sobre o Curtiço, tá bom? Beijos, fiquem com Deus.